Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um podcast, hoje de uma forma diferente, com o meu amigo Alessandro. Tudo bem, Jaca? Graças a Deus, tudo em ordem, tudo bem. Estamos aqui no local do Retiro. O Retiro, né? Estamos aí dentro da Kombi, dentro da Jurema, né? Dentro da Jurema. Essa moda vai pegar, hein, cara? Montamos um cenário dentro da Jurema aí e vamos fazer esse podcast que vai ser uma bênção, né? Estamos aí, nosso primeiro podcast dentro da Kombi. Vamos ter alguns convidados conosco aqui, ali atrás tá ali o nosso retiro, tá a igreja ao ar livre, tem muita coisa legal. Então se você ouvir algum ruído assim, gente falando, Grito, estamos no retiro, né? uma criança correndo. Uma criança correndo aí, Samuel aparecendo ali na imagem. Mas é isso aí. Então meu convidado de hoje, de uma forma diferente, é o Alessandro, né, Alessandro? Que é o presidente do Grupo Missionário de Jovens da nossa igreja e hoje está liderando aí esse retiro espiritual que está acontecendo. Hoje é dia 15 de julho, né, Alessandro? É isso aí. Estamos felizes, apreensivos, né? Porque nesse exato momento ainda não se deu o início, né? Isso. Nós estamos gravando aí, agora é 15 para 8, né? Então o pessoal tá saindo lá de Castro agora. Saindo de lá. Nós estamos aqui na Chácara Monte Sião, centro de retiros, local maravilhoso. Nós vamos fazer filmagem para você aí. Então, como você já conhece, o nosso podcast ele é gravado. Então, hoje é 15 para as 8 do dia 15 de julho. Estamos indo no aguardo dos jovens chegar aí na E a gente fica apreensivo, né? A gente é meio engraçado, cara. Eu sou meio tipo assim, eu penso demais. Eu penso demais. Eu queria estar lá e queria estar aqui. Eu já estou aqui, né? Mas eu queria estar lá também, acompanhando todo mundo. É uma preocupação boa, né? Eu queria estar lá, colocando a mala, dizendo bem-vindo, ó, que feliz que eu tô que você tá indo, e essas coisas. Assim. Mas vai poder dizer quando eles chegarem, vai ser uma benção quando o pessoal tá aí. A gente já preparou toda a parte de som, né? Preparamos a parte de som, a parte de iluminação, o local que é maravilhoso. E Alessandro, pra gente dar o pontapé inicial aí, como que tá sendo trabalhar com essa juventude aí agora, digamos assim, que tá sendo o primeiro retiro aí pós-pandemia, né? A gente teve alguns eventos que acontecem na igreja, alguns encontrão, mas em forma de retiro mesmo, de saída, assim, é o primeiro. E também é o seu primeiro ano de presidente de jovens, né? Exatamente. Como que tá sendo, como que você tá por trás do culto, o que que tá acontecendo aí? Cara, então, eu tenho aprendido muita coisa. Eu falo lá em casa com a minha esposa que a gente aprende todo dia. Toda experiência, seja ela ruim ou boa, a gente tem que aprender. A gente precisa aprender a lidar com as coisas. E o jovem, ele é acelerado, cara. Demais, né? Demais. Por conta, às vezes, até da rotina que ele tem. É a escola. Sim. A escola cobra muita coisa. Os pais, com todo direito, cobram algumas coisas, e o jovem é muito acelerado. Pensa no futuro, pensa no presente, e aquela coisa, né? E a gente tem que, muitas vezes, entender alguns pensamentos dos jovens, né? De um jovem, porque senão você só vai acusar. Só vai apontar o dedo, né? E na verdade não é assim, é mais fácil e é melhor você abraçar ele, né? Dizer, ó, conta comigo todo momento. Mas eu tenho aprendido demais, cara. Tenho aprendido a lidar com a paciência, tenho aprendido a lidar com um pouco do tempo, né? Com a posição que eu precisava tomar muitas vezes e não ia. Tenho aprendido muita coisa. Então tá sendo maravilhoso, tá sendo uma benção. É porque o jovem, ele é muito de atitudes momentâneas, né? Rápidas, assim, de repente. Tem que ter, digamos, esse feeling que o jovem ele vai soltar uma palavra no momento, mas depois ele vai voltar atrás. E, né, você como presidente da equipe também, tentando aconselhar, entendendo o jovem, né? Tentando descobrir como que é essa questão aí. E muitas vezes eles lançam palavras que às vezes machucam, mas depois eles já retornam, né? É aquela coisa, na maioria dos momentos... chegando espectadores aí, ó. Meu Deus! Olha aí, viu? A galera tá aí. O que dividiremos, eu quero para mim. Este povo caminha junto comigo. Tem mais paciência comigo do que com os jovens. Né? Olha aí, ó. É verdade.
Mas tá sendo uma benção. E assim, às vezes o jovem, naquele momento de euforia, de alegria, tem coisas que ele não pensa pra falar ou pra fazer. Ele não queria, né? Ele acaba fazendo porque é o momento. É muito espontâneo, né? É espontâneo demais. E é isso que é legal. É isso que eu acho... Porque você vê o jovem exatamente do que ele é ali. A maneira do que ele é. Do que ele é. E já é uma certa forma, assim, de você já entender, fazer uma leitura dele, para você poder trabalhar em cima dele. Como que eu vou tratar ele? De que maneira eu preciso lidar com ele? Exatamente. Então, graças a Deus, Deus tem sido muito bom. Neste ano aí, estamos no mês de... metade do ano, praticamente. Passamos um pouquinho, mas eu tenho aprendido demais. E como se falou, é o primeiro retiro. Retiro mesmo. Pós-pandemia, né? Que a gente está fazendo na igreja. E é algo que está na expectativa demais. Eu estava olhando algumas fotos agora da saída do pessoal lá, tá bastante gente. Que benção, né? Muita gente, bastante gente. Tudo em cima da hora. Tudo em cima da hora, né? Tudo bem planejadinho. Então, assim, tem bastante gente. E eles estão empolgados. Isso é importante. Eu percebo, às vezes, até que eles estão esperando alguma coisa. Às vezes nem eles sabem, né? Mas eles estão esperando alguma coisa. E eu creio que Deus vai fazer... tratar com cada um da maneira de cada um. O local aqui é especial. A gente chegou cedo, chegou pela volta das 2 horas aí. E o local é próprio para isso, né? Retiros, encontro com Deus. Então a atmosfera é diferente. Então algo de Deus para esses jovens estarão acontecendo, vai estar acontecendo nesses 3 dias. E vai ser uma bênção. Eu achei muito interessante, a hora que a gente estava chegando aqui, as primeiras palavras que a gente lê nas placas aqui é bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, tipo assim, é um lugar totalmente dedicado à glória de Deus. Sim. Não é nada pro homem, nem pra terreno, mas para a glória de Deus. Então, é um lugar totalmente separado para esse tipo de coisa. Sim, todas as placas tem banheiro, cozinha, todos no final para a honra e glória do Senhor, para adorarmos ao Senhor, né? É exatamente isso. Então é um local muito bom. Se você já esteve aqui, você já conhece. Se você não teve, vai ter oportunidade de conhecer um dia com o seu grupo de jovens, Encontro com Deus, Chácara Monte Sião. Vou deixar marcado aí nos comentários este local maravilhoso. E Jaca, nós vamos ter 3 preletores, né? Um é o nosso pastor Romeu Júnior. E tem 2 Natan, isso? 2 Natan. A galera até pergunta, mas quem que é o Natan que vai pregar primeiro? Eu falei, é o Natan. É o Natan? É o Natan que vai pregar primeiro. São dois pregadores da palavra que eu já tive o prazer e a alegria de vê-lo pregar já. Já participei de um retiro que até o Renato Pandorf que organizou tudo, foi benção demais. E ele esteve lá, ele pregou e eu pude estar lá e vi que foi algo assim, o rapaz dedicado ao Senhor. Deus usou ele. Que é o Natan Eliezer, que é o coordenador estadual de jovens. Nosso coordenador. Que estará com a gente aqui no domingo. É bênção demais, cara, bênção demais. E ele é uma pessoa assim que tem levado a presença de Deus pelo Paraná, entendeu? A gente acompanha, não adianta, porque a gente está na rede social também, né? Eu brinco que eu tenho que aprender a entrar na rede social do jeito que o jovem é, né? Para eu poder acompanhar, né? Aí eu tenho acompanhado e tenho visto que ele tem levado a presença de Deus. E o outro Natan ele é coordenador estadual de FIPAs, que são filhos de pastor. Filhos do pastor. E adolescente também. Que é o filho do pastor Roberto, da Terceira Igreja de Curitiba. Né? Até os nossos irmãos aí da Quadrangular aqui de Castro da Primeira, se lembrarem, né? O pastor Roberto esteve numa quinta-feira pregando na igreja. Né? Então é o filho dele, que também, esse eu nunca vi pessoalmente pregar, mas eu acompanhei alguns cultos que ele faz lá em Curitiba, da igreja dele, da Terceira de Curitiba, e é benção demais também. É um rapaz assim, que também leva a presença de Deus. Que benção. Então são 2 pessoas que eu admiro demais. E o nosso pastor Romeu Júnior, que todos a conhecem, né? O Juninho não tem o que falar, cara. Juninho tem que falar. Juninho é Juninho, né? Juninho, cara. A hora que você acha que é de um jeito, ele faz diferente. Exatamente. Não dá pra esperar. Como o pai sempre falava, né? Deus vai surpreender você. Então, você jovem, que né? Nós estamos gravando aqui, mas vai depois, né? Depois do retiro. Depois. Então, você jovem que tá escutando e teve aqui no retiro, no Remanescentes,
você viu realmente a presença do Senhor Jesus. Então vai ser uma bênção, foi uma bênção, e próximos aí virão para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Exatamente. Alessandro, além de presidente dos jovens, você também é obreira da Casa do Senhor, né? Tá aí, obreiro auxiliar do pastor Romeu Júnior, também dirige cultos, também prega a palavra. Como que é essa rotina, assim? Porque o pessoal vê, tipo, a gente fala jaca, né, Alessandro? Mas a gente fala jaca. A gente vê assim, o pessoal conhece a gente, né? O jeito de falar a gente. É paranaense mesmo. O pessoal nos conhece, assim, de púlpito, né? Sim. Conhece de púlpito, assim. Quem é o Alessandro? Quem é o Jaca? Eu sempre quando vou falar assim, teve uma vez que eu preguei num culto e aí eu tava descendo ao altar, né? E aí a irmã chegou pra mim e falou: Jaca, quem que é o Alessandro? Eu preciso falar com o Alessandro. Daí eu olhei pra ela dando risada e falei assim, mas dependendo do assunto, irmã, eu posso mostrar ele pra irmã. Daí ela, não, eu só queria perguntar uma coisa pra ele. Eu falei, não, mas sou eu mesmo. Ah, é você? Tipo assim, é aquela coisa, né? Todo mundo conhece por Jaca e ficou. Mas assim, cara, eu sou um cara pensa demais. Eu observo algumas coisas e tem coisas que minha esposa fala assim, o que você tinha que ver, você não viu. Então eu sou muito apreensivo com as coisas. Eu fico muito nervoso antes. Se me convidam para pregar no culto, eu já fico pensando o que é que eu vou pregar, quando na verdade no final acaba sendo o Espírito Santo que conduz tudo. Sim, a gente é só instrumento, né? Exatamente, eu já tive experiências de eu escrever uma pregação assim de 3, 4 páginas e suar e pregar no espelho, de frente com o espelho, e treinar e falar e tal, e daí chegar na hora, nada daquilo. Nossa. Nada daquilo. Tem isso então, de fazer um ensaio na frente do espelho? Tem, cara, a gente fica nervoso. E eu tenho dor de barriga toda vez que eu vou que eu sei que eu vou subir no altar. Acho que isso todo mundo tem, né? Cara, eu também. sério. Dói a barriga. Esse último culto que eu preguei aí, a minha esposa deu dor de barriga nela. Imagina. Então é algo interessante. A gente fica nervoso, apreensivo, como que vai ser, o que que eu vou falar, né? De que maneira, tal, não sei o quê. E quando você sobe, você dá o pontapé inicial e você diz, Deus, não consigo sozinho, não dá pra ir. E aí Deus toma a rédea e vai. Toma a rédea. A gente e tem aí que ele tá faz. Pronto a se entregar para Deus. Pronto a se entregar. Eu até, quando eu montei um estudo e fui pregar e não consegui fazer nada daquilo, depois eu desci e falei, mas será que era isso mesmo? Porque agora eu não falei aquilo que eu preparei e orei em cima daquilo, né? Aí veio uma pessoa que não sabia de nada e falou assim, ó, sempre quando Deus mandar você fazer, não diga que não dá pra fazer. Aí eu recuei, né? Falei, não, era aquilo e pronto. Mas eu sou assim, cara, dói a barriga. Esses dias, vou contar aqui pra todo mundo, eu cheguei na igreja, o pastor Romeu Júnior fez a escala dos obreiros, né? E aí eu fiquei escalado para pregar num domingo de manhã. E no mesmo domingo de manhã eu fui escalado para dar aula na escola bíblica. Olha. E eu preparei o estudo durante a semana, foquei no estudo. Preparei o estudo, tal, não sei o que. Beleza. Fui lá, tal. E aí quando acabou a escola bíblica, eu saí dali da frente da igreja e fui lá para trás. Onde tem o escritório lá atrás, né? E encontrei o irmão Leandro. O irmão Leandro me cumprimentou e me abraçou e disse assim, que Deus te abençoe, que Deus te use, não sei o que. Começou a falar e eu olhei para ele, mas o que tá acontecendo dele? Não, você vai pregar hoje. Eu falei, nossa! Pregar? Eu vou pregar hoje. Eu tinha esquecido, cara. Esqueci que era eu que tinha pregar. Eu fui escalado para duas coisas, as duas coisas. E daí acabei focando só na escola bíblica. Rapaz, que nervosismo. Mas é a importância, né? Até a palavra de Deus diz de estarmos preparados, né? De repente chega alguma coisa assim, digamos, essa questão, né? Você preparou a aula, mas de repente esqueceu ali no meio de tanta coisa. Mas de repente chegar a acontecer alguma situação, Alessandro vai ter que pregar. Você tem que estar preparado. Alguma coisa vai ter que sair. O pastor Romeu, né? Nossa, o pastor Romeu fez isso comigo uma vez. Olha. Ele me ligou numa quarta-feira, ele cuidava lá da igreja da congregação do Tronco, antes do Anthony, pastor Anthony. E aí ele me ligou 20 minutos para 8 e falou, pode ir no Tronco comigo? Eu falei, claro, posso sim, vou tomar um banho aqui, já vamos. Dele, então já passo aí, beleza. Tomei um banho corridão assim e tal, peguei a Bíblia, coloquei embaixo do braço e entrei no carro dele e fomos. Na esquina de onde era a congregação, ele bateu na minha perna e falou, você prega hoje?
Olha só que benção. Que benção. Eu pensei, o quê? Eu pregar? Só que, tipo assim, eu não sei se é defeito, se não é defeito da gente, eu não consigo dizer o não. Então, se você me disser alguma coisa pra eu fazer, eu não sei fazer. Eu vou me esforçar pra fazer. Talvez no começo eu faça errado. Mas eu não consigo dizer não. Não consegue dizer o não. Tá sempre pronta. E aí teu pai falou, se prega hoje. Deu, esfriei, gelei na hora, não pensei em nada, não consegui pensar. Mas também não disse não. E aí o irmão lá cantou, ele falou, daí ele me chamou. Agora eu vou trazer aqui o Alessandro pra pregar. E eu subi lá e preguei, cara. Inclusive tinha um versículo que eu tinha lido durante o dia e Deus tinha falado comigo naquele versículo, então eu consegui usar aquilo para abençoar outras vidas, aquilo que me abençoa. Que benção pura. Sempre tá preparado para boa e agradável obra do Senhor aí. Eu brinco assim que eu não sei se eu estou sempre preparado, mas que eu busco estar sempre, às vezes, disponível, eu busco, né? Procura apresentar-se aprovado, né? Eu acho que todos que aceitam um cargo de obreiro, de pastor auxiliar, eles têm isso em mente. Né? Que de qualquer... Uma simples oração por alguém, né? Sim. Você tem que estar preparado. E não existe, assim, a questão de... Não, eu estou preparado, eu estudei, né, na nossa denominação é o ITQ, eu estudei o ITQ, eu estou preparado, agora o pastor me chama. Nunca vai ter esse momento, porque você nunca está preparado. Nunca. Você nunca vai estar... É o tal do... pronto, né? Não, eu estou pronto agora. Agora, não. Nunca. Não tem. A grandiosidade do nosso Deus, ela nem se compara à nossa pequenez mentalidade, né? A gente é muito limitado para tentar entender Deus. Exatamente. E a gente busca muitas vezes, todo mundo acho que passa por isso, você busca entender Deus. E aí você não consegue. E aí você se frustra porque você não consegue entender. Mas na verdade não, a gente tem que viver Deus. Sim. E não entender Deus. Porque Deus é Deus. Ele podia não ter criado o homem. Ele é Deus. Ele até criou e se arrependeu. Então, aí, tipo, Deus é Deus. Não tem como a gente tentar entender. É a mesma coisa que tentar entender o amor de Deus, né? Aham. Você pode até tentar, né? Você vai buscar, mas aí que tá o ponto-chave interessante, assim, que eu gosto muito. Que às vezes as pessoas buscam respostas. Quem é Deus? Como que é o amor de Deus? Como que Deus cuida dos filhos? Como que funciona? Como talvez você esteja pensando aí, assistindo o podcast, eu vou ver se eu consigo sentir Deus através do podcast. Às vezes nós acabamos nos perdendo, querendo saber o porquê, e deixamos escapar que Deus já está em nós. Já exatamente. Você fica se perguntando por quê? Aí, por que perguntar? Se Deus é Deus. Cara, apenas aceite Ele na sua vida. Exatamente. Essa palavrinha porquê, muitas vezes ela te ajuda. Mas algumas vezes ela te faz perder tempo. Isso, perder tempo. Ela não que te atrapalha e te faça caminhar em outro caminho, mas ela te faz perder um tempo. Você fica naquele porquê. Porque não tem como você entender o amor de Deus. É infinito. É tipo assim, prega-se muito hoje o amor de Deus, né? Mas é um amor de visão humana, não de visão celestial, né? Sim. É um amor... Porque assim, a palavra de Deus, ela trata de 3 amor, que é o ágape e o kairos, se eu não me engano, tem um outro lá. Mas o ápice do amor é Jesus. Tipo assim, o maior amor é Jesus. Então não tem como a gente entender. Por que Deus me ama? Porque Ele quis. Ele simplesmente te ama. Ele escolheu me amar e Ele me ama. Isso aí, a questão não é você querer entender, a questão é você aceitar que você é amado. Eu até preguei num retiro, num acampamento, lá na Campina que a gente fez no começo do ano, que era só de um dia pro outro, que a gente foi lá e brincou, se divertiu. E eu até numa pregação falei que as pessoas não irão pro inferno por causa do pecado. E isso até tem uma linha de raciocínio. Talvez muitas pessoas não concordem com o que eu vou falar, e algumas concordem, mas independente, né? Cada um caminha na onde melhor entende, né? Então eu falei que não tem como, as pessoas não irão pro inferno por causa do pecado.
Porque Jesus na cruz perdoou os pecados. Sim. João 3,16 vai me dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Então eu tenho que crer em Jesus. Então as pessoas talvez lá na frente, não sou eu e não é ninguém de nós que vai dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, mas é o juiz que vai dizer. Então neste pensamento eu posso dizer que as pessoas não irão para o inferno por causa do pecado, mas sim porque não aceitaram Jesus, o sacrifício de Jesus, não creram em Jesus. E se a gente for simplificar, de repente você está... não estou entendendo muito o que eles estão falando. Vamos simplificar, Alessandro, para o pessoal entender. Você foi promovido ou foi rebaixado de cargo. Aí você fica, por quê? Por que eu fui promovido? Por que eu fui rebaixado? Por que o meu patrão fez isso? Por que o meu colega não foi rebaixado comigo? Por que o meu colega ficou lá e eu fiquei aqui? Por que eu fui promovido e meu colega que faz a mesma coisa? Simplesmente aceite. Chegou a tua hora. Exatamente. Chegou a tua hora. Você foi promovido, amém, glória a Deus. Você foi rebaixado, amém, glória a Deus. Faz o serviço. Tira os porquês da sua vida e começa a viver. Agora você vê como que a gente é, né? A gente tá aqui para conversar por trás do culto e a gente já tá pregando. A gente já tá pregando. Porque Deus, ele transforma a vida da gente, não tem como. Isso, A gente precisa viver. A gente precisa simplesmente viver. A famosa frase da Esther que, digamos assim, tem que virar o slogan do podcast por trás do culto, né? Eu não preciso de bebida para ser feliz, não preciso de amigos para ser feliz. É show. Eu simplesmente sou feliz com Jesus. Eu não preciso de detalhes, de artifícios. Não preciso de porquês para ser feliz. Exatamente. Eu já sou feliz. Eu já sou feliz. Seja feliz, né? A gente vive Jesus todos os dias e não é aquela coisa, né? Que se vai viver Jesus, não, tem que viver de olho fechado, orando 24 horas por dia. Não. Tem que viver de joelho, não sei o que e tal. Eu até vi um pregador, eu não lembro o nome, não lembro o dia que eu vi. Ele falou o seguinte, olha, ele estava num culto, né? Olha, o negócio é o seguinte, pessoal. Tudo que está aqui foi preparado para o culto de hoje. A bateria foi montada específica para hoje. Esse som foi montado específico para hoje. Tudo foi montado específico para hoje. Mas Deus está interessado naquilo que não é específico do dia. Ele está interessado no que você faz quando você acorda, quando você toma um café, quando você vai trabalhar, quando você está com os seus amigos, quem você é. Exatamente. É como a gente faz, de que maneira a gente age no nosso dia a dia. E é isso que vai... Sim. As crianças. Olha os espectadores aí, ó. Eu subi aí também. O Samuca é filho do Jaca, né? Então, eu tô com os meus dois aqui. A Rebeca quase nem aparece ali, ó. Apareceu. Benção. Nossa, criançada é alegria, cara. Eles são demais. Então a gente... Eu subi aí, pai. Eu subi aí também. Depois. Quer fazer um podcast também. Então, até inclusive eles vão bater na porta aqui agora. Eles estão batendo na porta aí. Eles que estão à porta e batem. Mas é interessante, cara. A gente, claro, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Voltando agora no assunto. Um ponto interessante. A gente precisa sair da nossa zona. Então a gente precisa agir, né? Você olha no Antigo Testamento, você vai ver lá que Elias, ele reparou o altar. Então ele saiu de onde ele estava, foi até o altar, reparou o altar, tal. Mas quem mandou fogo não foi Elias. E nem os profetas de Baal, nem Baal. Quem mandou fogo foi Deus. Então a gente faz o nosso possível aqui. Sim, nós estamos... Como eu disse, nós temos que nos colocar como instrumentos. Porque assim, se você não sair da tua zona de conforto, vamos supor, Alessandro, se você hoje não sai da tua zona de conforto, se você não faz algo diferente, se você não está disposto a ser um instrumento, a estar preparado para o que Deus quer, Deus vai pôr outro no teu lugar, pronto. É simples. Quem perde é você. Exatamente, é simples. Não há uma... Pode até soar, tipo, nossa, mas o mundo não para, né? Tipo assim, não para de girar. Deus... As pessoas não param de gente nascer, não para de gente morrer, não para de gente ficar doente, não para de gente ser curada, não para. Então, Deus não vai olhar lá, não, o Alessandro lá, o obreiro lá não tá fazendo, não vou conseguir exercer o que eu quero na vida do próximo. Jamais. Não, ele vai usar outro. Viu? Simples.
aquelas pessoas, né? Ah, lá no meu emprego, só eu entendo do programa do computador e tal. Se um dia você sair a empresa, perigoso até melhorar ainda, porque vai vir outro, vai fazer melhor do que você. Ninguém todo mundo é substituível, né, Alessandro? Todo mundo. E é engraçado que, assim, ninguém é insubstituível, mas também ninguém é descartável. É cada um pensar no seu lugar e pronto. Tipo, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha função? É como na empresa, né? Você citou aí. Como na empresa, qual é a minha função na empresa? O que é que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que digitar. Então, digita. Se te sobrar tempo e você tiver algo a mais para fazer, você vai fazer algo a mais. Mas a sua função é o digitar. Você está digitando, né? Então você fica naquela, ai, não consigo, porque eu não posso, porque isso, porque aquilo. Quem está perdendo é a pessoa que está dizendo pessoa. Que tá parado, tá sem uma motivação para fazer, né? Então tem que fazer, tem que estar preparado. Quer dizer, assim, não é que tem que estar preparado, tem que estar disponível. Sim, disponibilidade. Disponibilidade, você tem que estar disponível. Mas eu não sei falar da Bíblia, mas poxa vida, um versículo pelo menos você já leu. A gente já lê. Um culto, uma pregação do pastor, a gente já ouviu, né? Dizer que eu não sei nada da Bíblia, talvez eu esteja mentindo, porque até pregadores da internet as pessoas buscam escutar. Sim. Alguma coisa sabe. É um simples versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto. Todo mundo conhece. Aí a gente dá uma pregação de horas. Nossa, dá demais. O Espírito Santo vai tratando no coração. Sim. Então, a gente precisa estar disponível. Aqui é interessante, já que a gente está tocando nesse assunto, o interessante é que é assim. Eu falo para você hoje, Jesus te ama. Aí a gente passa um tempo e eu sempre vou falar para você, Jesus te ama. Jesus te ama. Você que está assistindo, Jesus te ama. Só que nós temos que ter em mente que todo dia que eu falar Jesus te ama, vai ter alguém que não ouviu essa frase ainda. Vai ter, exatamente. Vai ter alguém que vai estar precisando daquele Jesus te ama. Eu ouvi um dia um rapaz falou pra mim, ele viu meu WhatsApp aberto, né? E daí nos grupos de igreja a gente sempre recebe, bom dia, a figurinha lá, Deus te abençoe, Deus tá contigo, o seu caminho vai ser iluminado e tal. E ele olhou pra mim e falou assim, nossa, que bom receber mensagem assim, eu não recebo nenhuma. Você vê. Você entendeu? Tipo, tem... Pessoa próxima. Do lado. Então a gente tem pessoas que ainda não ouviu o Jesus te ama. Por que Jesus não voltou ainda? Porque nem toda criatura ouviu falar no nome dele. Uhum. Nossa, mas no mundo de hoje, sim. Não tem, você fica pensando, será? Mas tem então você sabe quando Jesus vai voltar? Eu sei as evidências que mostram. Tá lá na Bíblia. Uhum. Então ele não quer ser bem exato, né? Ele não vai voltar enquanto todo mundo não ouvir o falar no nome dele. Por quê? Todo mundo teve a opção de aceitá-lo ou não. Ou não aceitá-lo, exatamente. Porque os pecados foram perdoados na cruz, né? Também não é motivo de eu viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque se eu fui um dia limpo, por que é que eu vou andar sujo? Né? A gente precisa... E quando você aceita realmente o coração, quando você recebe esse amor, quando você faz parte desse amor, do processo de salvação, o Espírito Santo vai te guiando. Você vai perder vontade naquilo que você achava que era certo, não é. Então o Espírito Santo vai te guiando por caminhos que você vai tendo uma vida plena com Deus. Exatamente. E é isso que a gente sente quando a gente diz sim para Deus. Porque por trás do culto, por trás do culto, a gente vai encontrar com pessoas lá fora que não vão ouvir a gente falar de Jesus, mas a gente viver Jesus. Né? Sim. É a nossa postura. Como que eu vejo você no dia a dia, Exato. Demonstro que você fala para mim de Jesus. Exatamente. É isso aí. Então, não é eu gritar demais Jesus que vai me fazer ser salvo ou abençoado. Eu andar pela rua gritando, claro, não é errado. Faça. Se Deus te chamou para ir pregar na praça, louvado seja o nome do Senhor, mas que seja para a honra e glória de Jesus, né? Nós não estamos falando aqui que Deus vai mudar você. Não, Deus vai te usar se você tem uma personalidade forte, quando você vier para Cristo, quando você aceitar,
você vai continuar tendo essa personalidade forte para falar de Jesus. Falando um pouco mais da Bíblia agora, você vê tipos de linguagem, né, usada no Antigo Testamento. Por quê? Porque os profetas e quem escreveu os livros usavam o que tinham no momento para escrever. Tipo, era uma comparação com alguma coisa. Tipo, as visões que os profetas tinham. Eles comparavam sempre o que eles estavam vendo com algo terreno. Para quê? Para que quem recebesse a carta entendesse. Ficasse mais fácil. Então, ele falava daquilo que ele tinha no momento. E nós, às vezes, buscamos coisas que nós não temos no nosso alcance, nas nossas mãos, no nosso momento, para falar de Jesus. E a gente não consegue, não fala, não faz, não vive e diz não. Né? Sempre tá ali colocando alguma coisa para impedir uma obra, ai, Deus não me usa, Deus não me ama. Daí tem aquela coisa, né? Agora já misturou um pouco, né? Mas tem aquela coisa assim que a pessoa não, Deus não me ama porque ele não me usa. Não. Ele não te usa porque às vezes nós não estamos disponíveis, mas ele ama. Sim, e ama muito. Nossa, o amor de Deus tem, como a gente falou no início, né? Não tem como explicar. Você tem que viver. Você tem que viver e aceitar esse amor maravilhoso, e ele vai mudar a tua vida. Então, Alessandro, daqui a pouco os jovens já estão chegando por aí, né? A gente conversando aí. Eu quero que nessa sessão de podcasts agora na Kombi, que a gente vai aproveitar o retiro, tem umas pessoas bem legais. O Meridion, né? Nossa. Vai estar falando aqui do acidente dele. Meridion é benção. Vai estar falando o DJ Merão, né? Então vai ser uma benção. Então vai ter bastante coisa legal aí. Eu quero que você fale, se você quiser, né? Mas o que você acha dessa iniciativa da igreja de mostrar o por trás do culto? Desse início. Tem muito conteúdo. Às vezes não dá tempo de a gente editar e filmar. E que você que conhece o pastor Romeu Júnior lá, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, esquece de filmar, né? E as pessoas querem ver o que está acontecendo. Eles postam alguma coisa no Instagram. Estamos mexendo no altar da igreja, de vez em quando eu lembro de bater uma foto, colocar no Instagram e tal. Então, como que você vê, assim, esse por trás do culto? Como que... Você vê que são pessoas como eu que trabalham na igreja. Tipo, são pessoas normais, são pessoas comuns. Pessoas que vivem o seu dia a dia, que têm também momentos difíceis, também tem momentos bons. E outra coisa, você vê a igreja caminhando, você vê que a igreja não está parada, você vê tudo isso, você coloca pessoas para falar aqui, né? Das suas experiências, daquilo que vive, como vê as coisas, de que maneira age, de que maneira faz. Nós temos pessoas na igreja que pregam no altar e que na vida secular lá fora, lá no seu emprego, são referências. Né? São referências na sua posição na sociedade ou naquilo que ela empenhou em fazer. São referências lá fora. E isso é importante sempre mostrar, porque às vezes as pessoas olham o pregador, o que canta, o que toca só no culto e acha que é como se fosse artista famoso, como né? se fosse um artista famoso. Será que eu consigo conversar com o Alessandro? Será que eu consigo conversar com o Rubinho, com a Esther, com a Cláudia? Será que eu posso? Será que eu posso? Nossa. Você já chegou o irmão lá? A gente tava começando o trabalho na igreja lá, eu de boné, uma blusona preta, tô cheio de massa. O pastor Romeu Júnior cortando os ferros do drywall, com um pó de drywall pra cabeça, pra cara. Deu. O rapaz chegou e perguntou pra funcionária da igreja, né? O pastor tá aí? Daí ela falou, não, tá lá do outro lado, né? Você pode ir lá e conversar. Não, só tem 2 piá trabalhando. Exatamente. Ele falou, mas aquele que é o pastor. Exatamente, essa visão assim de que o pastor sempre tá de terno e gravata. Isso. A gente viveu muito tempo do pedido de oração, não que seja errado. Não, por favor, me entenda. Mas sempre era o pastor que tinha que orar. O pastor que tem que orar, o pastor que tem que orar, o pastor que tem que orar. Mas será que é assim? Não é que seja errado. Às vezes a pessoa tá com a sua fé abalada, às vezes ali aconteceu uma coisa muito grave. Sabe, eu tenho na minha cabeça, assim, posso estar errado, posso mudar meu pensamento, mas hoje meu pensamento é o seguinte: Jesus, ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você pedir para ele. Né? Já entrando um pouco nesse assunto aí, eu vou orar para o pastor, para que o pastor ore pela minha causa.
Então, o que ele vai, através do pastor, o pastor interceder por ele e por Deus. Uhum. Mas, na minha opinião, Jesus quer ouvir você falar. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus intercede por nós, né? Então, já tem um intercessor. Nós não vivemos mais no Velho Testamento que hoje vamos supor assim, faz uma lista lá de pedidos, você leva lá pro sacerdote, o sacerdote entra lá e ora e pá, hoje você tem livre acesso, você pode falar: ei Jesus, eu tô aqui, Exatamente. preciso que o Senhor interceda por mim nessa situação, minha família, meus amigos, tal, estou aqui falando. Deus precisa disso, Deus precisa ouvir você. E eu vejo que a igreja hoje, a igreja que eu estou, que nós estamos, ela passa essa visão de que todos têm o seu momento de falar com Deus. É uma certa forma de liberdade. Exato. E exercer a fé que tem. Sim. Exercer o direito que tem, porque foi Jesus que conquistou um direito para mim na cruz. É o direito que eu tenho de chegar. Ele não morreu na cruz para dar direito pro pastor, pro obreiro, Exato. Ele deu direito para todos. Existe uma hierarquia? Existe. Sim. Para a organização. Agora, eu não posso ter fé no pastor e não ter fé em Deus, ou não acreditar que Deus me ouve. E isso faz com que, voltando lá no que nós estávamos falando, faz eu sair da minha zona de conforto de achar que não faço, não preciso e peço porque você que tem que fazer para mim. Uhum. Não e assim, precisa ter pastor? Precisa de obreiros? Precisa de diácono, diaconisa? Precisa. Existe um povo, uma igreja que se reúne em adoração. O pastor, ele cuida, um pastor de ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Muitas vezes, as ovelhas, digamos assim, nós dois hoje saímos da zona de conforto, show de bola. Mas tem outras 100 pessoas que não saem. Então, por isso que a gente necessita de outras coisas. E o Fagner tá arrebentando a Kombi aí, ó. Esses tiros que vocês escutaram aí foi o Fagner. Mas é isso mesmo. E eu vejo foi 2 tiros e uma bomba agora. Quase capotei com a Kombi. E é exatamente, porque quem sabe faz ao vivo, né? E olha, e não vai ter cortes. Não vai ter cortes. Então eu vejo essa questão do por trás do culto, Rubinho, nesse sentido, de que nós somos todos iguais. É aquela coisa, nós estamos todos debaixo da mesma condição. Que Jesus nos deixou na mesma condição, de filhos dele. Sim. De co-herdeiros daquilo que ele conquistou. E o que eu sempre falei desde o primeiro podcast que foi lançado, não é para aparecer a igreja, não é para você conhecer o Rubinho, não é para você conhecer os convidados, é para nós trocarmos ideias. Você que está assistindo, coloca nos comentários, né, um elogio, uma crítica. Na minha igreja ou na minha cidade eu faço assim. Talvez se vocês fizessem assim ficar legal. São trocas de ideias. Trocas de ideias. É uma forma de nós conversarmos à distância, né? E de você também ser edificado através desse podcast da Palavra de Deus. E Alessandro, para a gente finalizar, o que o Alessandro espera de uma juventude como líder de jovens? O que você espera de uma juventude nos dias de hoje que está tão, como que eu posso dizer, manipulado o evangelho? Rapaz, e tá manipulado muito demais mesmo, né? Se a gente for olhar redes sociais, internet, você acredita em tudo, porque é falado com muito amor. Eu espero, assim, como o tema deste retiro é remanescentes, porque ainda há alguém, porque ainda há um resto, né? Porque ainda há alguém que... Ainda existe alguém. E nós somos os remanescentes eleitos pela graça. Então eu vejo uma juventude, e eu espero dessa juventude, e eu oro a Deus para que haja uma juventude assim, que não deixe o evangelho verdadeiro, genuíno, se acabar. Não é porque um outro evangelho ou uma maneira errada de pregar o evangelho está ganhando campo, está ganhando notícias, está ficando muito grande, que ele tem que ser aceito. Na verdade, a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz para nós através das cartas de Paulo, através dos evangelhos e do Antigo Testamento, para que a gente possa caminhar
no verdadeiro evangelho, num evangelho genuíno, que não me proíbe de nada, mas que me liberta de tudo. Então, eu espero de uma juventude, essa juventude que crê no evangelho verdadeiro, no genuíno, no evangelho puro, que crê no Jesus Cristo, morreu por mim na cruz, perdoou os meus pecados e me salvou, me lavou e depois me salvou. Uma vez, numa escola bíblica, um professor me perguntou para a classe, né? E depois ele direcionou a pergunta. Ele falou assim: Jesus Cristo, ele é teu Salvador e Senhor ou Senhor e Salvador? E aí eu, na hora, eu pensei, é uma pegadinha. Certeza que é uma pegadinha. Se eu responder, ele vai tirar sarro de mim. Vai tirar sarro. E aí eu falei, não, eu acho e acredito nisso, que para mim ele é meu Senhor e depois meu Salvador. E ele falou, está correto, é isso mesmo, porque nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor, que me lavou, que me perdoou, que me tirou de um destino de morte e me colocou num destino de vida eterna. E aí depois disso ele é o meu Salvador. Aí ele vai, porque eu tenho certeza da minha salvação, mas eu não estou lá, né? Uhum. A salvação na minha vida não está completa, digamos assim, no meu entendimento. Não está completa, mas a obra salvífica está completa. Mas na minha vida ainda não, porque eu estou aqui, eu estou pelejando, eu estou lutando, eu estou crendo. Então eu acredito numa juventude que precisa olhar realmente o verdadeiro evangelho. Esses dias eu até falei assim que é muito fácil, se levanta cantores, jovens, crianças, e daí vai crescendo, cantores. Nossa, show, top, demais, nossa. Ele canta, ele leva a palavra de Deus, show. Ele é um cantor. Existe pregador, se levanta pregador, nossa, demais, demais. Agora precisa se levantar intercessores, pessoas de oração, que não aparecem. São os bastidores, por trás do culto. Por trás do culto, que é o que mantém até mesmo uma igreja de pé. Sim. Que é a oração. Então, assim, até pegando uma vez, eu aprendi na escola bíblica com a Esther, e depois eu ouvi uma frase que batia com o estudo que ela trouxe uma vez. E eu também brinco assim que nós, da nossa geração, tivemos acho que os melhores professores da escola bíblica. Os melhores, né? Porque eu tive aula com a Esther, eu tive aula com o Lorival, eu tive aula com o Cristiano. Nossa, eu tive aula com o pastor Romeu. Já tive uma aula também com a pastora Nancy, pastora Nancy, nossa. Então, assim, foram bases e referências que nós tínhamos quando nós éramos mais novos, mais jovens, mais adolescentes, que foram referências que até hoje para algumas a gente olha e, nossa, eu quero chegar lá um dia, né? Então eu aprendi assim que na vida do jovem que aceita Jesus, ele pode pensar assim, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E aí eu vi uma frase que casou com um estudo que a Esther trouxe uma vez, nessa referência de o que é mais importante. E aí a frase dizia assim, o que é mais importante para um pássaro? A asa da esquerda ou da direita? Então, tipo, as duas coisas têm que caminhar junto. Então, eu espero, realmente, uma geração de jovens que não se envergonha, que se posiciona no evangelho verdadeiro, genuíno, que acredita, e que independente das opiniões, porque tá cheia, né? Eu até vou falar uma aqui, que apareceu esses dias aí, do tal do Deus. D mais Deus. Que absurdo. Ainda tem a coragem de falar, não é Deus, é de Deus. Deus é feito de vários eus, mas como, né? Então, eu não entendi assim e também achei muito longe. Eu não sei falar o nome de um grande pregador. É Charles Spurgeon. Eu conheço por assim. Spurgeon. Ele fez um texto e ele fala assim no metade do texto dele: se você acha que você conhece mais que os outros, se você acha que você sabe mais que os outros, se você acha que você vai enganar alguém com a tua palavra de sabedoria, daí ele escreve assim no final: eu tenho pena da tua incapacidade intelectual, de uma mente não cristã que você tem. Isso é muito doido, porque se você for ler Romanos 12, ele fala lá do culto racional a Deus e depois diz para renovar a mente. E daí mais para frente ele vai dizer assim, não pense mais do que você é. Tio Paulo, pelo amor de Deus, cultue a Deus, renove a sua mente, mas não pense que você é mais do que você é. Você é isso e pronto. Como é que é?
ouça menos, leia mais. Leia mais, Leia mais a exatamente. Bíblia. Então, cara, eu espero mesmo, oro para Deus que a juventude ela permaneça no evangelho genuíno. Amém. É uma, Amém é, por é, isso. é uma geração que criou muita coisa, se nós formos analisar. Tem muitas pessoas dizendo que é uma geração ruim, que é uma pior geração, que é a geração do fim, que é a geração que acabou com tudo, que é a geração... Poxa, mas na nossa geração, computador avançou. Na nossa geração, telefone celular, hoje você tem na mão um aparelho que é mais potente do que o primeiro computador que mandou um foguete para a Lua. A nossa geração está criando aí coisas que inimagináveis. Existe um grupo seleto e peço a Deus que nós possamos estar nesse grupo, que você que está assistindo faça parte desse grupo, que ainda acreditam, que ainda querem sair do comodismo, que ainda precisam ser instrumentos usados na mão de Deus para E Deus falar. Deus levanta o jovem onde ele quiser colocar, ele vai colocar o jovem disponível para usar, para falar que o evangelho verdadeiro é esse que eu vivo. E é por isso que a gente tem que ter essa raiz dentro de nós, do evangelho puro, do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno dentro de nós, essa raiz de verdade mesmo, porque Deus vai levar nós nos lugares inimagináveis que a gente não sonha. Sim. Talvez Deus pegue um jovem daqui hoje no retiro, coloque um sonho no coração dele de ser um grande pregador da palavra. Mas se ele não tiver no coração dele o evangelho verdadeiro, ele pode até chegar lá, mas aí vai desandar a coisa. Então eu espero mesmo, e este retiro, remanescentes, que ainda há um resto de pessoas que ainda acreditam que pela graça e pelo evangelho verdadeiro a gente consegue avançar muito mais do que acompanhar o mar, né? Amém, amém. Alessandro, vamos terminar o nosso podcast aqui. Passamos O pessoal da daqui a hora. pouco tá chegando, estamos na expectativa aí. E eu quero encerrar esse podcast de hoje com um trecho, uma ilustração, ou forma que você melhor entender. Naquela cruz existiam 2 ladrões. Um pediu, o outro ficou calado. Quem que você quer ser? Saia da tua zona de conforto. Haja. Saia desse campo que você acha que tá bom, porque não tá, porque Deus tem algo melhor para você. Só que você precisa dar um primeiro passo. É isso aí, tem que estar disponível. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vamos participar do retiro, vamos gravar com mais pessoais. Alessandro, Deus abençoe você. Imagina. Esse retiro vai ser uma bênção. Um prazer. E estamos aí juntos sempre. Então esse foi mais um Por Trás do Culto. A gente volta aí na semana que vem, toda segunda-feira, 8 horas, Por Trás do Culto. Coloca nos comentários aí, de repente, alguém que você conhece da nossa igreja aí e queira ouvir, né? Ah, eu gostaria Exato. de ouvir uma entrevista com a pessoa tal. Gostaria de ouvir a pessoa tal. De repente você quer dar essa dica também, né? À vontade, Nossa. estamos aí para nos ajudar e compartilhar ideias e falar de Jesus. Exatamente. Um abraço e até mais. Olha, quase quebrei o mouse aqui.